Bom dia, estamos começando com mais um Acorda Mercado para você começar a sua sexta-feira pré-feriado muito mais informado e animado. E ontem o Ibovespa e as bolsas americanas caíram, mas o dólar subiu. Eu sou Fábio Lousada e você está no canal Ami Banco. E ontem o Ibovespa caiu 1,77%, fechando aos 95.584 pontos, voltando a ter um giro financeiro mais forte com 17 bilhões de reais. Esse último pregão de fevereiro determinou a queda no mês, já que na véspera o índice seguia praticamente no 0 a 0. Com a queda de ontem, o mês ficou negativo em 1,86%, mas ainda muito longe de apagar a ótima performance de 2019, que já está acumulada em 8,76%. Alguns fatores foram determinantes para a forte queda de ontem. O principal deles foi a afirmação de Bolsonaro, sinalizando que haverá mudanças no projeto da reforma da Previdência, como, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria das mulheres para 60 anos. Porque todos sabemos que a proposta de Paulo Guedes irá sofrer ajustes. Porém, o que preocupa o mercado é simplesmente o presidente Bolsonaro já diminuir a robustez da reforma antes de começar as negociações, deixando uma dúvida do quanto Bolsonaro está comprado com essa reforma enviada ao Congresso. Outro fator que contribuiu com a queda foi o PIB abaixo do esperado para o Brasil em 2018, repetindo 2017 e crescendo 1,1%. Com isso, muitas instituições já diminuíram as previsões para 2019, como o Goldman Sachs, que derrubou de 2,2% para 2%, o Barclays, que derrubou de 2,5% para 2,2%, e o JP Morgan de 2,3% para 2,1%. Além disso, não podemos deixar de destacar aqui que os investidores estão cautelosos e zerando posições, já que nos aproximamos de um feriado grande, o Carnaval. Imagina quanta coisa pode acontecer de sábado até a quarta-feira de cinzas. Lembrando, por exemplo, que a tragédia em Brumadinho aconteceu com a bolsa fechada em 25 de janeiro. Então, quanto mais tempo a bolsa estiver fechada, uma hora o seu risco de acontecer algo que vai afetar determinada empresa, afetar a bolsa como um todo. Então, zerar posição antes do feriado é bastante normal. As ações da Petrobras fecharam o mês em alta de 5,79%, apesar de cair de 0,07% ontem. A ação que acabou caindo um pouco mais forte foi a Ordinária, que caiu 2,64%, com Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras, sinalizando que empresas endividadas não deveriam pagar dividendos, mas pela lei das SAs, que estipula a distribuição mínima de 25% do lucro, isso é obrigatório. O presidente Roberto Castello Branco disse que esse recurso seria melhor usado se, ao invés de pagar dividendos, fosse usado para diminuir as dívidas, o que valorizaria o preço da ação. Tá? Além disso, pesou ontem para a queda das ações o adiamento da sessão onerosa. Já as ações da Vale subiram 0,58% ontem e 3,52% em fevereiro, recuperando uma pequena parte após a tragédia em Brumadinho. Enquanto isso, os bancos sofreram mais um dia, fechando o mês no negativo. O Itaú caiu 1,89% ontem, 4,90% em fevereiro. O Bradesco caiu 2,63% ontem, 4,38% em fevereiro. O Santander caiu um pouco mais forte ontem, 4,14% e fechou 6,51% negativo em fevereiro. E o Banco do Brasil caiu 2,50% ontem e 1,50% em fevereiro. Continuando com as blue chips, o resultado da Ambev ontem decepcionou, ficando bem abaixo do esperado. Com isso, a ação fechou com uma queda de 6,15%, o que contribuiu para a empresa fechar o mês no negativo com 1,60%. O dólar voltou a subir e chegou novamente ao patamar de R$ 3,75. A alta foi de 0,64%, o que contribuiu para fechar fevereiro com uma forte alta de 2,58%, com o aumento dos riscos externos e preocupações com a reforma. Já o euro subiu 0,40% para fechar em R$ 4,26, fechando o mês com uma alta de 1,84%. Já os DIs voltaram a subir com os riscos já citados.
O DI de janeiro de 2021 iniciou o mês em 7,01% e ontem subiu de 7,08% para 7,15%. Enquanto o DI de janeiro de 2025 iniciou o mês em 8,64% e subiu ontem de 8,73% para 8,78%. Na agenda, teremos a balança comercial de fevereiro e o IPCS, Índice de Preço de Consumidor Semanal. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia foi de leve queda, com o Dow Jones caindo 0,27%, o S&P 500 caindo 0,28% e o Nasdaq caindo 0,29%, uma escadinha. O que não foi suficiente para pagar o ótimo mês nas bolsas americanas. O Dow Jones em fevereiro subiu 3,66%, o S&P 500 subiu 2,97% e o Nasdaq subiu 3,44%, após todos já terem subido mais de 7% em janeiro, então começaram muito bem em 2019. A queda de ontem foi explicada com a volta da tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte após Trump e Kim Jong-un divergirem sobre o programa de desnuclearização e sanções econômicas. Além disso, ainda pesa a falta de avanço nas negociações entre China e Estados Unidos. O PIB norte-americano foi de 2,6%, acima da expectativa de 2,2%, o que não foi suficiente para diminuir a preocupação dos investidores. E hoje a agenda será cheia com os dados de renda pessoal, o PMI e a atividade industrial. Além disso, sai o índice de sentimento do consumidor medido pela Universidade de Michigan. Indo para a Europa, as bolsas abriram em alta, com Londres subindo 0,50%, Frankfurt subindo 1,08%, Paris subindo 0,71% e Madrid subindo 0,81%. Lembrando que hoje a agenda também será cheia por lá, com o PMI da Alemanha, da zona do euro e do Reino Unido. Já na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com os novos indicadores mostrando desaceleração. Dessa vez foi o Japão que mostrou um PMI industrial caindo de 50,3 em janeiro para 48,9 em fevereiro. Lembrando que esse dado abaixo de 50 indica desaceleração ou uma recessão, tá? Com isso, a Bolsa de Tóquio caiu 0,79%, de Hong Kong caiu 0,43%, de Xangai caiu 0,44% e Seul caiu 1,76%. Enquanto isso, o preço do barril de petróleo fechou em direções mistas, com o mercado testando a força de Trump em relação ao OPEP. O WTI subiu 0,49% e o Brent caiu 0,41%. Porém, os dois fecharam o mês de forma bastante positiva, acima de 6%, mostrando que o corte de oferta pelo OPEP está dando bastante resultado. No ano, essa alta já está próxima de 25%. E para finalizar, as criptomoedas estão mais uma vez em direções opostas, com o Bitcoin subindo 0,13%, a Ethereum caindo 0,29% e a Ripple subindo 2,50%. Por hoje é só, um ótimo feriado, um ótimo carnaval, vejo vocês na quinta-feira. Tchau!